Fala, tatuadores e tatuadores de sucesso! Então, hoje a gente está aqui para falar definitivamente, eu acho que você estava esperando por essa aula, eu também estava esperando por essa aula para passar tudo o conhecimento que eu tenho sobre equipamentos. Nessa aula então a gente vai começar falando de quê? De agulhas. É um detalhe, é algo muito importante na tatu, algo que segredinhos que vocês precisam saber para ter um bom traço, uma boa sombra, uma boa pintura. Então é sempre muito bem importante estudar, principalmente as agulhas que vocês usam. Antes de começar a falar, mostrar elas para vocês, falar como funciona para cada coisa, eu preciso que vocês entendam um pouco sobre a sua numeração, né? Vamos dizer assim, é uma parte que meio chatinha, né? A teoria das agulhas é um pouco mais chato, mas vocês precisam saber, porque mais cedo ou mais tarde vocês vão precisar dessas nomenclaturas das agulhas para que vocês um dia comprem material e o vendedor vai perguntar para vocês: o que é uma RL? Tu quer uma RL, uma RS, uma MG, uma Magnum? E vocês vão precisar saber o nome das agulhas. Não basta só saber dizer, eu quero uma agulha de traço, uma agulha de pintura, uma bucha, que é a que a gente chama, né? Então tudo pode estar confuso agora para vocês, mas eu vou explicar passo a passo como funciona, quais são as numerações que existem, para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala em agulha de traço, tá? A gente está falando de essas duas letras aqui, RL, hold line, tá? RL. Sempre que vocês ouvirem essa sigla falando de agulha, é linha ou traço. Sempre, tá? RL, ok? Quando a gente fala de RS, aí a gente já vai para uma agulha de pintura, tá? A gente pode fazer textura, pode fazer pintura, aí já não é mais traço. Claro que você já deve ter visto vídeos ou não ter visto ainda, mas você vai ver talvez vídeos na internet, os tatuadores, principalmente quem gosta de fazer traços mais grossos. Eu tracei com uma bucha. Tudo bem, né? Mas eu indico, se existe uma bucha 7, traça com uma RL 7 ou 9, agulha de traço, ela vai te dar uma precisão melhor no seu traço, né, do que a própria bucha. A bucha eu indico então para pintar áreas pequenas, fazer texturas, enfim, né, nos meus workshops que vocês vão ver nas próximas aulas, vocês vão entender também quando eu falo e mostro a agulha que eu estou usando e principalmente a RS, né? Gosto de trabalhar muito com agulhas pequenas também. RS então, pintura e textura. E também, dependendo do tamanho do trabalho, até uma sombra você pode fazer com ela. Pode fazer tudo com ela. Até muitos anos atrás, quando eu comecei a tatuar, era o que existia. Não existia Magnum, né? Então, a gente só soldava traço, RL e RS, que é a nossa bucha, né? Mas bucha? Que bucha que tá falando? Sim, você vai ouvir falar muito. Por que bucha, né? Vou mostrar para vocês qual é a forma dela, como é que ela é modelada, essa agulha. Por isso que ela parece uma buchinha, assim, né? Tem várias agulhas, ela é arredondada, né? Então, RS. E também depois a gente tem a Magnum, né? Que é essa nomenclatura aqui, essa sigla aqui, tá? Que aí sim as agulhas pode ser usado para sombra, para pinturas, né? Claro que eu não vou entrar nesse assunto agora, mas pode ser usado para pinturas pequenas, pinturas grandes, mas eu não gosto de usar agulhas maiores do que 11 para pintar, tá? Eu gosto de usar para baixo, mesmo que o desenho é muito grande, para pintar, chapar a parte da tatu. Eu não gosto, porque maiores ela não deixa o pigmento e a pintura sólida. Muitas vezes nem a palavra sólida, não deixa tão preto quanto uma agulha maior, né? Então, agulha menores eu gosto de usar para pintar partes, não importa o tamanho, mas partes grandes, às vezes faço maores grandes também,
faço partes onde eu chapo de preto, a própria cor. Eu gosto de usar agulhas menores porque elas são mais firmes, elas não são tão maleáveis, né? Tipo lá uma Magnum 15, uma Magnum 17, 23, são agulhas maiores, elas são mais maleáveis, por isso que ela não, às vezes não dá uma textura e uma pintura tão sólida, né? Então, sempre que vocês ouvirem falarem de RL, vocês vão estar ouvindo falar de agulha de linha, traço, né? Agulhas de traço, né? Bucha, RS, traço, pintura e sombra. Muitas vezes, se for algo menor também, a gente consegue sombrear com essa agulha também. E a MG, que é a nossa Magnum, aí sim a gente vai fazer tanto texturas com ela, também pode ser feito também pinturas, né? E nossas, que ela é bem para isso, que é as sombras, né? Então, MG, bucha, RL, tá? Agora, só para vocês entenderem, o que eu quero explicar para vocês é que vocês vejam isso aqui, ó. Porque quando vocês forem comprar agulhas, vocês podem até dizer, o vendedor vai entender, né? Agulha de traço, eu quero agulha de traço, ok, que número? 5, 7, ok, tudo bem. Mas vocês precisam saber que existem outro nome para isso, que digamos que seria a referência delas, né? Então a referência dela de uma agulha de traço é RL, uma bucha, ou uma bucha que você vai pedir é uma RS, e uma Magnum é as flat, que a gente chama, né? Que é agulhas maiores para sombras, pinturas maiores. Isso tudo eu já vou explicar para vocês uma por uma, tá? Então, passando dessa parte aqui, eu vou explicar para vocês agora especificamente cada uma delas, tá? Então eu quero mostrar para vocês só a referência do que ela significa. RL, linha, traço, né? RS, pintura e textura, e sombra se o trabalho não for muito grande, e MG, a nossa Magnum, aí sim, textura, pintura e o que ela é mais usada é para sombra, tá bom?